Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino você, profissional insatisfeita ou insatisfeito, a trabalhar com o que você ama, o que faz seus olhos brilharem. Então, meu nome é Annelise Yamaguchi, para quem não me conhece, sou especialista em transição de carreira e também mentora da Gallup, que também é uma referência mundial em desenvolvimento profissional. Então, bom, o tema de hoje é muito sensacional para a maioria das pessoas, a maioria das mulheres que querem fazer a transição de carreira, querem trabalhar com o que amam, mas acho que tem começado absolutamente zero. Isso não é verdade, porque a gente vai entender que existem muitas habilidades que você já tem e que você já pode utilizar. E qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é descobrir essas habilidades, entender quais são essas habilidades que você tem e que o mercado precisa, né? Então vamos lá. Bom, e se você não é inscrito ainda no canal, por favor, eu gostaria muitíssimo que vocês se inscrevessem, porque assim, sempre, quase que todos os dias eu estou postando, aliás, na verdade todos os dias, eu posto bastante conteúdos para você começar a dar os seus primeiros passos, para você fazer a sua transição de carreira, para você começar a trabalhar com o que você ama. Então, então assim, para quem que afinal é essa live? Bom, primeiramente, é para aquela pessoa que já trabalhou 7 anos em alguma área da saúde, tecnologia, de artesanato, alguma área que você já trabalhou, mas que você quer mudar para uma área completamente diferente e que acha que não tem habilidade nenhuma para fazer essa transição. E você acha que precisa começar do zero. E o pior, você acredita que você precisa ter uma graduação e ter 300 milhões de cursos online para você começar a fazer essa transição. Ou de repente acha que você assim não é absolutamente boa em nada do que você faz. Então, essa live é para você. Então, eu quero ajudar você a descobrir que você tem muito mais habilidades do que você imagina para oferecer para o mercado e que você pode melhorar e desenvolver as habilidades que você tem e as habilidades que a função, a posição que você gostaria de ocupar precisa também. Seria um match das duas coisas. Não é porque você está mudando completamente que você não tem absolutamente nada. Que eu acho que é importante a gente entender aqui. Então, eu chamo essas habilidades transferíveis, ou seriam competências transferíveis. São aquelas habilidades que você vai adquirindo com a sua experiência, com a sua prática, e podem ser perfeitamente reutilizadas num outro trabalho, em uma outra situação. E por quê? Eu digo transferíveis porque assim, você vai aprendendo com o tempo e elas são transferíveis, porque é através do tempo também que você consegue desenvolver essas habilidades. E são habilidades que é muito interessante, que você necessariamente não aprende na faculdade. Você não tem uma especialização para você aprender isso. E o que eu acho que é mais interessante de tudo é que são habilidades fundamentais para, eu diria que todos os tipos de profissões, todos os nichos, mesmo que você está querendo empreender, na verdade eu até diria que se você quiser empreender, você precisa inclusive mais dessa habilidade. Então assim, na minha própria vida eu percebi que essas habilidades transferíveis, se a gente não tem essas habilidades, as coisas só tendem a piorar. E assim, por exemplo, quanto mais você se esforça, quanto mais você tem bastante disciplina, sabe o técnico do trabalho, mas não sabe dessas habilidades, parece que assim, é quase que dá um murro em ponta de faca, sabe? Você tá trabalhando e parece que a coisa não dá certo. Então, por isso que é tão importante a gente entender essas habilidades transferíveis, e aí a gente entender e absorver e observar como é que a gente pode desenvolver essas habilidades ainda mais no decorrer da nossa vida profissional. Então, essas habilidades transferíveis, habilidades no geral, elas são divididas em dois tipos. As habilidades técnicas, que ele chama de hard skill, e depois e a soft skill, que são as habilidades comportamentais, ou de repente às vezes as pessoas dizem interpessoais ou sociais, que são essas habilidades que a gente vai falar aqui. Então vamos entender um pouquinho a diferença das duas. Por exemplo, as habilidades de hard skills, ou habilidades técnicas, são aquelas habilidades que você aprende num curso formal, na faculdade ou num curso técnico, ou você fazendo uma graduação. Então assim, você requer tempo de educação e treinamento. Então seria, por exemplo, se você
fez um curso técnico de gerenciamento de tempo, de design gráfico, de costura, de bordado, de arquitetura, de mecânica, por exemplo. São tipo de cursos que você precisa de um treinamento específico, então você precisa ir para a universidade. Não sei se é necessariamente para a universidade, dependendo da situação você pode fazer cursos online, de repente você pode fazer especializações, mas geralmente são cursos formais. Agora, os soft skills, que são essas habilidades comportamentais, essas habilidades interpessoais, elas não são muito fáceis de serem mensuradas ou quantificadas, porque isso vai depender bastante de como que você foi desenvolvendo isso na sua carreira, no seu trabalho. Mas eu tenho certeza mais que absoluta que é uma das formas de você conseguir produtividade e boas interações com essas pessoas, porque a gente precisa de técnica, sim, a gente precisa de saber fazer o trabalho, mas se essas habilidades comportamentais, elas também não estiverem lá, a gente não vai ter boas relações com as pessoas. Não tendo boas relações com as pessoas, é muito difícil o trabalho, porque quase que todos nós trabalhamos com pessoas, por isso que é uma habilidade tão importante que às vezes é pouco valorizada e às vezes até negligenciada. Então, são habilidades que eu diria que são quase que algumas habilidades que são natas, que são relacionadas com seus talentos e que foram transformadas em pontos fortes, e também habilidades que você consegue observar através do seu trabalho e através da observação do outro. E isso no lado positivo quanto no lado negativo. Lá no Japão a gente tem uma expressão que a gente diz assim, que a gente consegue aprender até com mau exemplo. Então tem um professor que é o bom, que eu sigo, e tem um professor ruim, tem um instrutor ruim, tem um exemplo ruim que eu sigo, então que eu posso aprender com isso. E essas habilidades, elas também podem ser aprendidas dessa forma, para você não fazer igual. Então seria uma junção, eu diria, de que são habilidades, autoconhecimento e mentalidade, que são assim, que pessoas com essas habilidades transferíveis, elas agregam muito valor à empresa e o mais interessante, o mais importante, a longo prazo. Então, por exemplo, as habilidades técnicas, que seriam os hard skills, são para realizar as tarefas técnicas, para realizar o trabalho. Mas o soft skill, essas habilidades que são transferíveis, que eu digo aqui, é para criar um ambiente positivo, um ambiente mais funcional e efetivo para a organização, para a sua equipe. Então tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que ele é quase que um guru da produtividade. Ele diz o seguinte, que as pessoas, elas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas por seus comportamentos. Isto é, elas são demitidas por essas habilidades comportamental interpessoais que eu vou explicar no final dessa live. Mas quais as habilidades que o mercado dá muita importância, que eu gostaria que você tivesse isso em mente, e como é que a gente pode observar, como é que a gente pode entender essas habilidades, é que eu quero falar no final dessa live. Mas assim, teve uma pesquisa que a Udemy, que é uma plataforma de cursos online, fez, que ela constatou que existe 7 principais habilidades comportamentais, habilidades transferíveis que as pessoas primeiro precisam ter. A primeira delas aqui é inteligência emocional. A segunda é pensamento crítico. O terceiro é trabalho em equipe, isso é, trabalho em colaboração. O quarto, resolução de problemas. Quinto, resiliência. Sexto, comunicação clara e objetiva. E o sétimo é gestão e organização do tempo. Na verdade, é priorização. Na verdade, a gente não organiza o tempo, como a gente já falou em outras lives, mas a gente tem condições de priorizar. E dessas 7, eu escolhi 4 que eu gostaria de explicar um pouquinho melhor, porque eu acho que são as mais importantes, ou a que nós deveríamos estar mais conscientes para nós aprendermos essas habilidades. Bom, gente, vocês estão conseguindo entender? Vocês estão me acompanhando o meu raciocínio? Caso vocês tenham qualquer pergunta com relação a essas habilidades, gostaria muitíssimo que vocês colocassem as suas perguntas aqui, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, para que eu possa responder para vocês e a gente saia dessa live com todas as dúvidas respondidas, principalmente com relação a essas
competências, essas habilidades transferíveis, que sim, todos nós temos. Agora, o nosso trabalho é tirar daqui de dentro. Como é que a gente consegue mostrar para o nosso empregador? Como é que a gente consegue mostrar para a pessoa que vai nos contratar? Ou, de repente, para um parceiro de negócio que você está querendo fazer? Como é que você consegue fazer boas parcerias de trabalho, entendendo as habilidades comportamentais dessa pessoa e as suas habilidades comportamentais, os seus soft skills, que elas também são importantes. Então, assim, e vamos entender de novo, por que essas habilidades, essas competências transferíveis, elas são tão importantes assim. Olha que pesquisa interessante, uma pesquisa conduzida pela Universidade de Harvard e da Carnegie Foundation, do Stanford Research Center, é um centro de pesquisa de Stanford. Eles concluíram que 85% do sucesso no trabalho vem dessas habilidades sociais, vem dessas habilidades pessoais bem desenvolvidas. Olha só, 85%. E apenas 15% do sucesso no trabalho vem dessas habilidades técnicas. Então, para você ver que, claro, que para você conseguir o trabalho, você precisa de técnica, você precisa saber fazer, executar o trabalho. Mas para você continuar o trabalho, para você ter sucesso no trabalho, essa pesquisa que diz que 85% são essas habilidades. E por isso é que, se você acha que você não tem habilidade nenhuma para fazer essa transição, para mudar de carreira, para conseguir um trabalho ou uma promoção, é nessas habilidades que você tem que focar. E principalmente se você vai fazer uma entrevista, você tem que mostrar essas habilidades técnicas, mas também explicar dessas habilidades comportamentais e como que você foi resolvendo os problemas, como é que você foi atuando com a sua equipe e com as pessoas, com os colaboradores, com o seu chefe, por exemplo, e como que você resolveu problemas no caso, né? Então, assim, não são apenas as habilidades pessoais estão entre as transferíveis, mas também as mais solicitadas. E olha só que interessante, até mesmo os anúncios de trabalho que são focadas em tecnologias, elas também exigem essas habilidades interpessoais e sociais. E também tem assim, eu estava fazendo uma pesquisa para fazer essa live, inclusive, por exemplo, a desenvolvimento de software, que assim é totalmente técnico. Várias empresas, o requerimento do soft skills tem 8 habilidades comportamentais que as empresas precisam, além, claro, de saber programar, de entender de tecnologia, que são, olha, atendimento ao cliente, habilidade de comunicação, comunicação escrita, solução de problemas e habilidades organizacionais. E que é assim, como é que você consegue, por exemplo, ser um bom programador, um desenvolvedor, se você não é um bom ouvinte? E quando você tem algum problema, você tem que comunicar ao seu cliente e dessa forma você tem condições de fazer o seu problema, porque sem saber a necessidade do seu cliente, você não tem condições de fazer uma boa plataforma, de fazer um bom trabalho para o seu cliente. Então, perceba que, inclusive, as habilidades que são muito, 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 muito técnicas, que são de programação, elas também exigem essas habilidades comportamentais, essas habilidades transferíveis que eu digo aqui. E por que eu digo isso? Que, por exemplo, quando eu vim aqui para o Canadá, eu queria fazer, eu era sociólogo, ou sei lá, eu sou sociólogo, porque acho que sociologia está quase dentro da gente, as humanas, né? Eu era, assim, socióloga, eu tinha PhD em sociologia, eu tinha pós-doutorado em sociologia também, e também era diretora executiva de uma organização. E assim, então eu tinha várias habilidades que eram habilidades transferíveis. Agora, quando eu fui mudar para TI, quando eu comecei a estudar, eu achava que assim, eu tinha que começar absolutamente do zero, que eu não tinha nenhum tipo de habilidade para fazer o trabalho, e dá uma sensação assim de vazio, de impotência, você pensar que tem que começar do zero, depois que você está com 40, depois que você está com 50 anos ou mais. Então, o que eu quero te dizer aqui, que todas essas experiências que você teve foram te moldando como profissional, foram te moldando como uma pessoa competente, uma pessoa responsável que você é. Então, eu gostaria que vocês saíssem dessa live entendendo desse potencial que vocês têm aqui. E, de novo, como é que o que é o trabalho de vocês? É fazer com que o seu empregador, fazer com que o seu parceiro entenda
dessas habilidades, que está, na verdade, na comunicação, que eu vou explicar depois. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, um aluno que, há um tempo atrás, que assim, ele trabalhou no banco, ele teve bastante sucesso no banco, mas depois de alguns anos, o banco ele acabou sendo automatizado. Então, por exemplo, ele trabalhava com bolsa de valores, e aí com o tempo a bolsa de valores ela foi sendo o trabalho dele foi sendo substituído pela inteligência artificial, que por exemplo o algoritmo tem uma condição de prever muito mais precisamente do que a previsão de humano quando se trata de dados, né? Então o que ele precisou fazer? Ele precisou reciclar o conhecimento dele, ele precisou recomeçar muitas vezes de maneiras diferentes, ele teve que deixar de lado não apenas o que ele aprendeu, mas também a percepção dele mesmo. Por isso que uma forma de uma outra habilidade que eu acho que é muito importante, que é o autoconhecimento, a autoconsciência da gente mesmo, que é aprender coisas novas, mas desaprender o que a gente aprendeu até hoje, que também são habilidades, eu diria, são muito importantes pra gente. Então, por exemplo, apesar de ele ter 50 anos, ele achava que tinha que recomeçar. Sim, realmente ele tem que recomeçar, mas com todas essas habilidades que ele já tinha. Então, por isso que uma das habilidades importantes é a inteligência emocional e essa flexibilidade para você poder gerenciar a sua carreira, gerenciar essas mudanças que estão acontecendo no seu mercado, principalmente se for no mercado de tecnologia. Eu diria que quase que todos os mercados atualmente, por causa da tecnologia, ainda bem por causa da tecnologia, elas estão se modificando. Então, quão flexível, adaptável você é para que você tenha condições de ir se adaptando para essas mudanças, que eu acho que é algo bastante importante, por isso que ele fez o curso, por isso que ele está querendo fazer a transição de carreira. Então, eu acho isso muito importante. Bom, e como é que eu vejo as pessoas tratando essas habilidades transferidos? Como as pessoas fazem de errado quando elas querem fazer essa transição de carreira? Primeiramente, elas focam no técnico, achando que precisa fazer vários cursos, várias especializações, de repente até alguma outra graduação, acreditando que o diploma é uma chave para conseguir trabalho. O diploma em habilidades muito técnicas, em trabalho muito técnicos, de repente exige, de repente um diploma, de repente uma certificação formalizada. Mas se você assim, não sabe exatamente o que você vai fazer, é bem possível que você fique atirando para vários lados, faz uma outra graduação que demora 4 anos, no mínimo, né? Assim, demora muito tempo, dinheiro, energia e foco, que são coisas que a gente não tem para a vida inteira. Então, a gente não tem tanto tempo para ficar experimentando todas as carreiras, todas as profissões. Então, achar que o primeiro passo que você tem que fazer é fazer uma graduação, eu diria que é um dos jeitos mais errados de começar para fazer essa transição, para você começar a trabalhar com o que você ama. Então, uma outra questão é que pensar que, por exemplo, que para começar, você precisa começar do zero, por exemplo. Não é essa a questão. É importante a gente compreender que não são apenas as habilidades transferíveis que você já possui, mas também as que são consideradas valiosas em uma grande variedade de profissões e provavelmente serão importante em um futuro trabalho, onde a gente vai ter várias carreiras no decorrer da nossa vida. Então, eu digo sempre para os meus alunos que é bem provável que no decorrer da vida, já que a nossa longevidade está até os 80, de repente até os 100 anos, a gente tenha várias outras carreiras. E tudo bem ter essas várias outras carreiras, que eu acho bastante importante, estar aberta para novas carreiras, para novas profissões, e que tudo bem entender isso, porque os seus valores, as suas crenças, as suas necessidades vão mudando, e a necessidade do mercado também, que é bastante importante a gente entender. Então, a gente ser capaz de a gente poder ligar esses pontos entre eles, entender que você pode ser aplicado de uma maneira nova, é também uma habilidade e que por si só ela é importante. Isto é, você tendo várias habilidades, como é que a gente se conecta a essas habilidades para que eu consiga fazer o trabalho, para que eu consiga ter resultados positivos
e importantes. E aí, assim, bom, eu falei da maneira errada de a gente começar. Então, bom, assim, Anelisa, como é que eu começo da maneira certa para eu entender as minhas habilidades transferíveis, as minhas habilidades comportamentais ou interpessoais? Você precisa demonstrar através dos projetos que você realizou ou problemas concretos que resolveu no seu departamento, na sua empresa, como pode envolver também situações momentâneas que você tomou alguma iniciativa e que teve um resultado positivo, que teve algum resultado. Mesmo que não tenha um resultado positivo, o que você aprendeu dessa situação, que é muito importante. Por isso que eu sempre digo que essas habilidades transferíveis, está na sua responsabilidade mostrar através de situações práticas que você viveu no dia a dia e como é que você for resolvendo utilizando a sua inteligência emocional, utilizando a sua resiliência, utilizando a sua comunicação clara, que eu acho que é bastante importante. Então, assim, e daí, a outra pergunta também que seria assim, quais habilidades que eu já tenho e posso utilizar no meu próximo trabalho? Assim, como as pessoas pretendem mudar de carreira e às vezes você acredita que as suas realizações mais impressionantes é que vão te dar aquela posição, aquele trabalho, não são, na verdade, tão relevantes, às vezes não são tão relevantes assim para o empregador. Então, assim, é muito importante você entender que as habilidades mais relevantes para a mudança podem ser aquelas que você de repente ganhou com anos de trabalho, anos de experiência, e que o que é relevante para você necessariamente não é relevante para o seu empregador. Por isso que é tão importante você ler os requerimentos da vaga, você entender a vaga primeiro e de repente achar que, por exemplo, algumas certificações não sejam importantes. Por exemplo, quando eu estava procurando trabalho aqui, dizer que eu tinha PhD era completamente irrelevante para o meu futuro empregador. Era relevante, era um orgulho que eu tenho de mim mesmo, de ter conseguido, porque foi assim, foi muito difícil. É claro que é para mim, mas não é importante para o meu empregador. Então o que eu preciso fazer? Tirar. Agora, o que eu aprendi escrevendo minha tese de doutorado, o que eu aprendi no processo conta muito. Isto é, através da minha dissertação, através do meu título, eu posso provar que eu tenho persistência, eu tenho disciplina, eu tenho comprometimento com a minha meta, com o que eu quero fazer. E qual resultado que eu tenho? É o meu título, o meu PhD. Perceba assim que você não vai falar dos títulos, dos projetos que você teve só por falar, e sim como é que foi o processo, que eu acho que é bastante também importante. Então vamos entender 4 habilidades aqui que eu acho bastante importantes para a gente desenvolver, observar na gente e no outro essas habilidades transferíveis. A primeira delas, eu diria assim, que é autoconsciência. Inclusive, um dos pilares do meu módulo é autoconsciência. E por quê? Porque conhecendo nossos pontos fortes e fracos, pontos fortes e as nossas fraquezas, vai definitivamente otimizar o desempenho do nosso trabalho, mas também torna mais fácil determinar quando você precisa de ajuda ou de repente quando não. Além disso, a autoconsciência, ela supera para uma melhor inteligência emocional, o tal do QI, né? Assim, as pesquisas mostram que o QE, isto é, o quociente da inteligência emocional, é muito mais importante, inclusive o QI, que é a inteligência emocional, essa questão da questão técnica, racional. Então, tirar um tempo para você entender, por exemplo, a questão da empatia é uma habilidade muito subestimada pelas pessoas, mas é muito importante, por exemplo, quando você está passando por um problema, entender a situação do outro, por exemplo, e que isso definitivamente exige inteligência emocional, exige definitivamente autoconsciência. E é uma característica que torna assim, uma grande vantagem, tanto para você quanto para quem te emprega, porque assim, a gente fala bastante do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito importante, porque você vai entendendo como é que você reage, como é que são os seus pensamentos, como é que são as suas emoções, os seus sentimentos. Mas a autoconsciência ela é importante porque você não entende somente a sua, mas você consegue entender a do outro de forma que você consiga ter essa empatia, de forma que você consiga trabalhar melhor com equipes, de forma que você seja uma pessoa mais colaborativa no seu ambiente de trabalho. Por isso que a autoconsciência ela é tão importante assim. O segundo pilar
O segundo pilar é clareza na comunicação. Por exemplo, tem situações que você não vai conseguir pensar de uma forma lógica e outras, de repente, você não vai conseguir se comunicar bem. Mas ambas as habilidades, pensar de uma forma lógica e também comunicar-se bem, elas são necessárias. Mas a comunicação, eu diria que ela, assim, ela é a primária, ela é a mais importante aqui, porque, por exemplo, pode ser dias que você não vai conseguir ter um pensamento muito bem estruturado, muito bem lógico, mas é necessário, sempre vai ser necessário você ter essa comunicação clara, essa comunicação objetiva que vai ajudar você. Por exemplo, pedir ajuda para o seu chefe, pedir ajuda para o seu colaborador, pedir ajuda para o seu parceiro. Então, essa comunicação clara, ela também é bastante importante, por exemplo, para pessoas que querem cargo de liderança. Então, assim, por quê? Porque você vai trabalhar tanto com os seus chefes quanto com os seus colaboradores, né? E por isso é que tendo essa inteligência emocional e também essa comunicação clara, ela é tão importante aqui nesse processo. E um outro ponto que eu acho que é bastante importante a gente colocar aqui é que, por exemplo, agora, depois de 2020, depois da pandemia, essa comunicação clara e objetiva, ela foi um pouquinho até mais importante e até vital quando as pessoas trabalham remotamente. Porque se as pessoas trabalham juntos, já é difícil a comunicação. Às vezes, quando você escreve, às vezes quando você coloca uma explicação, às vezes a interpretação, o ponto de vista do outro, ela pode ser interpretada erroneamente. Então, por isso que você ter essa escrita, essa comunicação verbal, escrita, a interpessoal, ela é tão importante assim. E por que ela é tão importante, né? Porque assim, quando você consegue sintetizar ideias complexas e passar a mensagem que você precisa passar pro outro, é uma técnica assim que eu acho que é uma das mais importantes que existe. Por exemplo, na sociologia também, eu fazia muitas pesquisas, eu entrevistava muitas pessoas, conversava com muitas pessoas. Como é que eu compilo todas essas informações de forma que eu consiga explicar pro meu orientador, que eu consiga explicar para o mundo o que eu quero fazer. Então, perceba que assim, essa comunicação clara ela é muito importante. E aí, que é importante também você entender para que público que você está querendo. Quando você fala com o seu chefe, você vai ter uma comunicação. Quando você fala com uma pessoa, com o seu colaborador, você vai ter uma outra comunicação diferente. Então, isso é bastante interessante. É interessante e importante a gente separar, no caso. Por exemplo, eu tenho vários alunos que têm tinha muitas habilidades técnicas, mas na hora de transmitir o que eles precisavam, as necessidades que eles precisavam transmitir para os seus chefes ou para os seus clientes eram muito defasadas. Então, por isso que eles viram a necessidade de ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência que eu sempre digo aqui. E aí, assim, a terceira é a capacidade de trabalhar de forma independente ou ter uma iniciativa. Eu acho muito importante essa habilidade, porque a motivação de um funcionário para ser um empreendedor é tão importante quanto o seu conjunto de habilidades específicas no trabalho. Isso porque o nosso mundo de negócio está atolado eu diria assim, que às vezes algumas pessoas fazem por preguiça, às vezes algumas pessoas fazem porque não sabem, mas elas são aquelas pessoas que estão sempre dependendo de um empurrão para conseguir o objetivo, para conseguir fazer alguma coisa. Então, se você é uma pessoa que você não precisa de supervisão, que você tem iniciativa própria, automática, você vai ser um profissional, você vai ser um funcionário, você vai ser um líder muito importante. Assim, o líder assim, é sine qua non, você precisa ter isso, mas eu diria, para ser um funcionário, para você começar a trabalhar, você precisa ter essa iniciativa. Então, assim, os seus superiores, quando você tem essa iniciativa, os seus superiores, eles vão te ver como uma pessoa confiável, vai ser uma pessoa que está procurando situações, procurando formas de resolver o problema ou de melhorar ainda mais o que está melhor, porque tudo na vida a gente pode melhorar, não tem nada perfeito. Eu sempre digo que o perfeito está no cemitério. Então, você tendo essa iniciativa, acho que é muito importante para você adquirir no longo da sua carreira. Então você pode abrir muitas oportunidades e dessa forma assim, é incrível a diferença simplesmente de agir como um indivíduo responsável e com iniciativa pode fazer um crescimento assim enorme na sua carreira, como também
eu diria assim, até como humano, até como pessoa, né? Então a gente tem que lembrar que assim, mas uma outra coisa que é bastante importante a gente lembrar, que trabalhar de forma independente não quer dizer que você não possa trabalhar de forma colaborativa, que são duas coisas bem diferentes, né? Isto é, eu consigo trabalhar sem nenhum tipo de supervisão, eu não preciso ficar dizendo para alguém, alguém dizendo para mim o que eu preciso fazer. Agora, eu preciso trabalhar de forma colaborativa, que o meu trabalho ajude o outro. Por exemplo, no Japão, a gente é muito educada a dizer assim, que o meu trabalho, a execução do meu trabalho, eu preciso fazer bem feito. Mas um dos meus trabalhos é fazer com que o meu trabalho facilite o trabalho da outra pessoa também. E que daí está a iniciativa. Eu amo pessoas de iniciativa, porque, assim, é tudo, né? Bom, mas uma outra coisa que eu acho que é muito, muito importante é adaptabilidade e flexibilidade. É muito importante. Por exemplo, 2020 foi assim, foi o ano que as empresas elas precisaram se adaptar, os funcionários precisaram se adaptar e afinal só sobreviveram aquelas empresas que conseguiram se adaptar com a pandemia, que conseguiram se reinventar. Por isso que a adaptabilidade, tanto nos negócios quanto para nós, ela é muito importante. Por exemplo, aquele meu aluno, que ele sempre trabalhou e teve muito sucesso trabalhando no banco com bolsa de valores. O mercado mudou, ele foi substituído pela inteligência artificial. Mas qual que é o trabalho dele e nosso como funcionário, como um bom profissional, ou como um profissional de alto nível? É ter essa flexibilidade, ter essa adaptabilidade. Então, por exemplo, a falta de adaptabilidade para você se adaptar para as mudanças, eu acho que vai ser um dos empecilhos para você não conseguir fazer o que você ama. E por isso que eu acho que assim, essa é uma das habilidades mais importantes para esse nosso século, para esse mundo que a gente vive, com várias mudanças, com várias demandas, né, do nosso trabalho. Então, outro ponto que as empresas preferem empregar pessoas que se adaptam a um padrão, por exemplo. Sabe aquela pessoa que está chovendo, reclama, a empresa vai mudar a plataforma que usa, reclama também. A cada mudança, a pessoa está reclamando. E assim, eu entendo essa reclamação, mas são reclamações que a gente não tem controle. E quando a gente reclama de coisas que a gente não tem controle, a gente está gastando energia, a gente está gastando o nosso tempo, está gastando, eu diria, que a nossa vida. Então, eu acho que a adaptabilidade, a flexibilidade, ela também é muito importante, principalmente nessa transição de carreira, nessa mudança de trabalho que você quer fazer para você definir, né, o que você gosta, o que você é boa em fazer e o que o mundo pode pagar, porque o que o mundo pode te pagar é definitivamente estar ligado com essa adaptabilidade e com esta flexibilidade. E aí, a última habilidade que eu acho importante, que as pessoas falam muito, é do gerenciamento de tempo. A gente já entendeu aqui que não é gerenciamento do tempo, que a gente não gerencia o nosso tempo, mas é sim prioridade. Mas pra gente entender como que tá muito comum a gente falar do gerenciamento de tempo, eu vou me referir como gerenciamento de tempo. Mas entenda-se que é prioridade. O que eu preciso fazer primeiro, que é dessa forma que eu consigo gerenciar, que eu consigo me organizar. Então, todas as empresas, elas possuem assim, prazos rígidos, as demandas são quase que para ontem, os seus superiores, o seu trabalho sempre vai ter um prazo, e precisa ter um prazo, porque a gente fala no Japão que assim, que um trabalho sem prazo é uma fantasia, é um sonho, porque nunca vai resolver, nunca vai ser resolucionado, nunca vai ser feito, porque não tem prazo. Isso para quase que tudo na vida, viu, gente? Até para fazer dieta, até para questões pessoais. Então, assim, os superiores, diante dessas expectativas, por exemplo, se você tem uma gestão das suas prioridades, você não sabe o que você tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, é bem provável que você não vai ter uma boa performance. Por exemplo, um trabalho que deveria ser feito em 30 minutos, você faz em 4 horas, por causa do perfeccionismo, ou de repente porque você não tem a coragem de perguntar como é que faz aquele trabalho, ou por N motivos. Você faz um trabalho que deveria ser feito em um tempo muito reduzido de tempo e você de repente demora muito, aí a gente tem um problema bastante grave aí. Além disso, por exemplo, essa questão da gestão do tempo não é apenas a gestão da questão da eficiência em tarefas individuais. Ela trata-se também de alocar o tempo
quando várias coisas exigem a sua atenção. Eu sempre digo assim, que assim, a gente é quase que um marabalista no trabalho. Enquanto a gente está fazendo um trabalho aqui, a gente tem que supervisionar se aquele outro trabalho está sendo feito de uma forma correta ou não, outro trabalho também. Então assim, como é que eu consigo focar no que eu estou fazendo agora e também entendendo que eu também tenho que supervisionar os meus colaboradores? Às vezes eu tenho que checar se algum trabalho foi feito à medida que eu faço, né? Porque assim, eu acho que o sonho de quase que todo líder, todo empreendedor ou todo chefe é você estar fazendo o seu trabalho e enquanto isso as outras coisas estão sendo feitas, organizadas, e para que você consiga fazer isso é que o líder precisa falar para a equipe, olha, trabalho X já foi feito, trabalho Y já foi feito, e enquanto o chefe, o líder, ele está focado no seu trabalho, esses outros trabalhos vão sendo feitos à medida que passa o tempo. Então, assim, ter essa possibilidade de fazer isso também, ela é bastante importante, porque daí você consegue também gerenciar melhor o tempo. Eu não estou dizendo aqui que a multitarefa, ela é necessariamente algo que vai te ajudar na sua produtividade, mas quando você precisa fazer algum trabalho que exige o seu foco, a sua atenção, aí sim, você tem que tirar tudo do seu redor e focar naquele trabalho, caso contrário você não vai ter produtividade. Agora, como nosso trabalho, quase que todos os nossos trabalhos exigem muita atenção, como é que você consegue equilibrar todos esses pratinhos ao mesmo tempo, que eu acho que também é muito importante a gente entender aqui. Estamos na mesma página, minha gente? Então a gente falou sobre a autoconsciência, da comunicação clara, objetiva, da capacidade de você trabalhar de uma forma independente, ter essa iniciativa, adaptabilidade, flexibilidade, esse gerenciamento do tempo. E como que eu mostro isso, Anelisa? De novo, através dos seus projetos, através dos seus trabalhos que você fez hoje. Então, assim, quando você vai fazer essa transição de carreira, essa mudança, e começar com um novo trabalho, é fundamental que você convença o gerente de RH, um recrutador, que você tem essas habilidades para fazer o trabalho e resolver as suas fraquezas, que isso também é importante. Então, assim, uma vez que você entende o mercado, o seu público, a próxima etapa é identificar quais dessas experiências técnicas e essas habilidades, principalmente comportamentais, são relevantes para essa empresa. E o que eu acho que é mais interessante aqui, a boa notícia é que você cria a sua própria história, a sua própria marca, e que, olha, é mais importante, que você pode incluir e excluir algumas formações, algumas técnicas, alguns trabalhos que você já fez. Lembra lá que eu quando eu estava querendo trabalhar com TI, o meu PhD tinha zero importância? Então, entender que você pode construir a sua história, você criar a sua marca da maneira que você acha importante. Olha, mas não é mentindo. Mentir é outra coisa. Agora, fazendo uma interpretação de um outro ângulo da sua carreira, ela é muito importante. E aí você precisa ser sincero, mas você não precisa compartilhar todos os aspectos históricos da sua carreira e focar apenas em funções recentes, por exemplo. Você pode explicar algumas experiências que você teve como um trabalho voluntário e que teve um resultado positivo, que você utilizou essas habilidades transferíveis, essas habilidades comportamentais que eu estou dizendo aqui. Então, e aí como é que a gente faz isso? Eu tenho no meu curso uma ferramenta chamada Inventário das Suas Habilidades. Então, que a gente vai listar, assim, um trabalho que eu gostaria que você fizesse. Depois que você terminar essa live, você vai listar todas as atividades. Então, eu vou te fazer 4 perguntas. Quais são as principais habilidades que você adquiriu ao longo da sua carreira? Vai colocando essas habilidades. E quais habilidades você considera os seus pontos fortes, isto é, que resultaram algo positivo, que teve um resultado positivo, algo importante, ou de repente que não seja positivo, que você conseguiu aprender, foi uma lição muito importante para você, para o time ou de repente para a empresa. Uma outra é, que outras habilidades te ajudaram a obter o melhor resultado nessa tarefa, nesse projeto, e aí você vai listar. E aí, a quarta pergunta:
Você consegue se ver usando essa habilidade para o resto da sua vida, na sua carreira e por um longo tempo? E essa pergunta é por quê? Se forem habilidades que você foi adquirindo, mas que é quase que um parto, é quase que um esforço muito grande para você continuar fazendo essas habilidades, eu não acho que elas são sustentáveis, eu não acho que elas vão ser positivas para o seu trabalho. Então, todas essas habilidades são algo que você já foi desenvolvendo, que você gosta de fazer, que você faz bem e que o mundo pode pagar por isso. Porque quando o mundo pode pagar por isso, você quase que encontrou uma missão, né? Que assim, não é sensacional você ter habilidades que você gosta, que você sabe fazer bem e que o mundo pode te pagar? E que é isso que a gente tem que buscar na nossa jornada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal do Instagram, do YouTube e do Facebook, que todos os dias eu posto conteúdos para ajudar você, profissional insatisfeito ou insatisfeito, a trabalhar com o que você ama e que sim, minha gente, é possível. Combinado?